E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Eu estive ministrando semana passada em uma igreja, onde o pastor, num culto de ceia, me pediu para me trazer acerca do sofrimento de Jesus. Isso mexeu muito comigo e me fez gravar esse vídeo. As coisas que vou falar hoje, falei naquela noite e quero que o seu coração se abra para entender o tamanho do sofrimento que Jesus passou por você. Porque inúmeras pessoas falam da cruz, carregam uma cruz no seu braço com uma tatuagem, carregam uma cruz no pescoço com uma correntinha, talvez carregam uma cruz, talvez na orelha, em forma de um brinco. Inúmeras formas acabam trazendo a cruz em desenhos, em formas, em objetos, em quadros, mas na verdade não sabem ou não conseguem ou ainda não lembram mais qual o real motivo da cruz e o que realmente ela significa. E é através desse vídeo que eu vim para falar com você. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus se angustiou muito, a passagem que lemos agora. A primeira dificuldade que Jesus enfrentou na cruz foi a sua própria mente. Porque a nossa mente, ela acaba às vezes trazendo problemas antes deles acontecerem. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus passou uma noite sem conseguir dormir. Ele foi orar com os seus discípulos. Ele foi se dedicar ao Pai, pois o seu coração estava angustiado. A Bíblia diz que ele começou a angustiar-se muito. Em outras passagens diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A primeira coisa que Jesus sofre são angústias, são problemas psicológicos, de dor, angústia e sofrimento pré-acontecimentos. Ele começa a sofrer e ele pede ajuda dos 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Eles não oram com ele. Na primeira vez ele vai e ora e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele volta a segunda vez, os seus discípulos estão dormindo novamente, ele os desperta. Ele volta pela terceira vez, vai orar e volta pela terceira vez e diz: agora dormir e repousar, porque é chegada a hora, eis que é chegado o que me trai. Nesse momento ele está abandonado pelos seus melhores amigos, pelos seus amigos mais próximos. Agora quem se aproxima é Judas, alguém que não é tão próximo, mas que ele escolheu, que ele simplesmente chamou de uma maneira diferenciada, que ele escolheu dentre tantos para estar junto com ele. Então nesse momento ele está tendo uma frustração de alguém que ele colocou, claro que como Deus ele já sabia do que iria acontecer, de quem o iria trair. Mas era um lugar de honra estar entre os 12 mais próximos. E quando ele vê alguém que recebe essa oportunidade e a joga fora, ainda o traindo, deixando ao invés de Jesus entrar no seu coração ou o Espírito Santo, acaba deixando o diabo se apossar dele e entregar Jesus na cruz, ele se decepciona com Judas. Mesmo no último momento ele chama Judas de amigo, tentando, numa iniciativa, fazer com que ele se arrependesse daquilo. Até mesmo a Bíblia vai dizer, até no Evangelho de João, na última ceia, ele traz à tona que Judas o trairia. Então Judas poderia de alguma forma olhar, sabendo que o mestre sabia, ele poderia tentar um arrependimento, tentar voltar atrás, mas nem isso adiantou. Ali não é apenas um homem que está morrendo, mas é uma alma que foi perdida, uma alma que Jesus tentou até no último momento lutar por ele, mas não foi possível. Pedro vem, decepa a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus poderia ter sua atenção voltada toda para ele naquele momento de dor. Ainda assim ele pega a orelha de Malco no chão, recoloca, faz ainda um milagre. No momento de dor ele gera cura, ele gera milagre em alguém e vai agora preso. Quando ele sai dali, a Bíblia diz que quando os soldados já se reúnem ao redor de Jesus, todos abandonaram. Todos os seus discípulos saíram correndo. Primeiro foi um abandono parcial, foi um abandono secreto, onde estava ele e 3 discípulos que o abandonaram em oração. Mas agora o abandono é público e é total. Todos os seus 12 discípulos, exceto Judas que já havia o abandonado, saem de perto dele e o Salvador do mundo fica sozinho. Pessoas que ele apostou, que ele cuidou, que ele ensinou,
agora o abandonaram. Jesus está indo agora diante de Anás, de Caifás. Ele vai responder algumas perguntas e diante ele mostrar que ele era o Filho de Deus e falar assumidamente que ele era o Filho de Deus. Ele é golpeado no seu rosto. Ele é golpeado no seu rosto, espancado, cuspindo. E a cada batida que alguém bate nele, alguém bate sobre Jesus e diz assim para ele: profetiza quem é que te bateu. Tu não és profeta? Profetiza quem é que te bateu. Foram então até o governador da época, Pôncio Pilatos, que não viu nada em Jesus, que não viu nada para crucificá-lo, para entregá-lo à morte. No momento da Páscoa está Barrabás e Jesus. Ele pede a eles e diz: eu não vejo nenhuma condenação, eu não vejo nada com que eu possa crucificar esse homem. Mas o povo começa a gritar bem alto que querem Barrabás e não Jesus. Jesus agora enfrenta a rejeição. No lugar de terem alguém que ele cuidou, que ele curou, uma multidão que ele operou milagres, que ele pregou, que ele falou da palavra, que ele trouxe vida e paz, agora eles estão querendo a morte do Salvador do mundo. Ele é rejeitado. No momento que ele é rejeitado, ele é açoitado. No momento do açoite, nas pontas do açoite tem ossos de animais e tem bolas aos pares de chumbo, que é o momento que pegava nas costas, rasgava, tirava pedaços. Os judeus tinham 39 chibatadas de limite. Os soldados romanos não. Os guardas pretorianos não tinham limite. Eles batiam quanto podiam. Era normal você ver, segundo a história, pessoas estripadas pelo chicote. Porque a cada vez que o chicote entrava, arrancava pedaços de carne e começava a expor os ossos daqueles que estavam sendo torturados. Após esse momento, eles enrolam Jesus com um pano, com um manto, com uma veste, e quando eles enrolam, a hemorragia das suas costas começa a achar uma parede de bloqueio, que é esse pano, e naquela parede de bloqueio o sangue começa a fechar para fazer uma cicatriz e então sarar, que é o processo normal da pele. O sangue gruda sobre aquele pano e forma uma parede protetora que por um período de tempo começa a minimizar e estancar aquele sangramento, aquela hemorragia externa. Nesse momento, eles colocam sobre Jesus uma coroa de espinhos. E quando eles colocam essa coroa de espinhos, colocam sobre a mão dele, pois a acusação era que ele era o rei dos judeus, colocam um pedaço de madeira, um cetro de madeira nas mãos dele. E chamam ele daí rei dos judeus. Tiram da mão dele aquele bastão, aquele cajado de madeira, aquele cetro de madeira e batem na sua cabeça cravando a coroa de espinhos. No momento que essa coroa é cravada, ela é cravada sobre o escalpo, uma das partes mais irrigadas do nosso corpo. No momento em que eles batem, uma constante hemorragia ao redor da sua cabeça começa a descer sobre o seu rosto. Não sendo apenas suficiente isso, nesse momento, o sangue já está terminando, está parando de jorrar agora das suas costas, já formou uma parede protetora e a pele está tentando se regenerar, o sangue está tentando aos poucos se estancar, e nesse momento ele está grudado naquele tecido, e eles sem dó e sem piedade nenhuma, eles arrancam de novo aquele pano, deixando em feridas abertas de novo aquela tão horrenda tortura que eles tinham feito, que estava às costas de Jesus com os ossos praticamente expostos. Aquela ferida fica aberta de novo e ele começa a sangrar. Não sei ao certo dizer se Jesus comeu, se Jesus tomou água, se Jesus se alimentou, porque como prisioneiro ele não pode exigir nada. Então não sei nem se ele se alimentou. Meus irmãos, esse vídeo acabou ficando muito grande, então faremos uma parte 2 falando apenas da via da crucificação. Deus abençoe a todos. Ministério WN fica por aqui.